Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Homem de Sucesso. O podcast onde a gente vai falar de propósito, fé, mentalidade e como vencer de verdade na vida. E hoje eu tenho a honra de conversar com um cara que está literalmente construindo sonhos em Formosa, Goiás. Ele é empresário, visionário e dono da Axo Construtora. Sejam bem-vindos, Igor Oliveira. Obrigado, Diegão. Como é gratificante estar aqui, né? Poder falar um pouquinho da minha vida, né? Expor, né? Um pouco daquilo do meu íntimo aqui, né? Da minha vida. Muito bom. E é uma honra estar aqui com você, poder compartilhar desses momentos, né? E assim, uma responsabilidade grande, né? Em poder estar compartilhando, ser o primeiro aqui, né? Esse programa aqui que você vem a trazer aos nossos ouvintes, né, e que que eu possa, na verdade, compartilhar, né, um pouco daquilo que eu tenho como trajetória de vida. Sim. E eu penso que possa alcançar o coração daqueles que estão buscando aí e se dedicar a se empreender, né, Sim. de empresa empresarial. Sim, sim. O Senhor Jesus possa nos trazer essa palavra que possa alcançar o coração dessas pessoas aí que estão escutando. Legal, Igão. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra, né, ter você aqui nesse primeiro episódio aqui desse podcast, né? E o objetivo é, né, como a gente já conversou um pouco antes, quando eu te fiz o convite, que é realmente falar um pouco da vida, da trajetória, aonde você chegou, né? E falar sobre fé, sobre propósito também, né? A gente vai fazer muitas perguntas, fica à vontade aí, a gente vai bater aquele papo aqui, trocar uma ideia legal e deixar, né, de exemplo, de inspiração aqui para pessoas, né, que querem ter sucesso na vida, que querem trilhar, às vezes você já tá trilhando um caminho, às vezes tá um pouco perdida na vida, né? Às vezes tá fazendo ali de tudo e não tá conseguindo aquele sucesso, né? Aquele ideal que a pessoa deseja. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, né? Mais uma vez, seja bem-vindo e fica à vontade, né? Faz de conta que a gente tá em casa aqui, porque eu tenho certeza que será um bom papo, uma boa conversa aí. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Estou à disposição a te ouvir, né, naquilo que for concernente e responder, né, de forma clara e objetiva aos nossos ouvintes aí. Show de bola, Igão. Então vamos lá para a primeira pergunta, meu amigo. A primeira pergunta é: quem é Igor Oliveira? Quem é o Igor? Na verdade, Diegão, falar do Igor, né, o Igor é uma pessoa, um cara disciplinado, um cara determinado, comprometido, né, o pai do Isaac, pai da Lana, Alice e do Lorenzo, esposo da Robiele, e uma pessoa disposta sempre a poder impactar a vida das pessoas aí. Esse Legal. é o Igor. Legal. Muito bom, cara. E como a gente já começou na apresentação falando, né, que você é um cara visionário, cara empresário, que constrói sonhos das pessoas, mas vamos lá, porque tem pessoas que às vezes não conhecem, né, conhecem os seus empreendimentos, né, mas conhece até o nome da sua empresa, mas não conhece quem é, né, o proprietário, quem está por trás de todo aquele processo ali que envolve o trabalho, o dia a dia, né? E já falamos sobre isso, mas vamos lá com a pergunta detalhada. Mas vamos lá falar sobre a pergunta detalhada agora, né? O que você faz da vida e qual a sua profissão? A minha profissão mesmo, eu sou formado em Química de formação, porém eu nunca atuei na área, né? Mas hoje estou como empresário da construção civil há 15 anos, né? Sou comerciante há mais de 27 anos. Cara, legal. Comecei aos 17 anos aí, tô declarando até minha idade aqui agora, não. Mas assim, tô há 27 anos no ramo do comércio aí e sempre procurei trabalhar mesmo com afinco, né? E sou uma pessoa considero uma pessoa humilde no que se refere ao trabalho mesmo. Sou uma pessoa que vim de baixo, de uma família realmente humilde, né? Que graças a Deus não passei com muitas dificuldades assim de passar fome, mas sempre tive muitas privações, né? E para chegar onde eu queria chegar verdadeiramente, né? Então,
tem toda uma trajetória, né? Comecei com a venda de sorvete, vendia sorvete na rua, e depois tive banca de revista, depois de banca de revista tive transporte de passageiros, depois foi para compra e venda de automóveis, e assim foi a minha vida, né? E que depois disso eu acabei entrando no ramo da construção civil, e é onde me encontro aqui hoje, né, para poder falar um pouco mais desse segmento onde estou hoje. Cara, que legal. Olha só, já tem um bom tempo que você é meu cliente. Acho que a gente se conheceu através do José Eliel, né? Isso. E foi em 2020, na pandemia, né? Eu fui te atender na sua casa. E durante esses praticamente 5 anos aí que a gente tá junto, cara, eu não sabia desse processo da sua vida, né? Que legal saber aqui. A galera vai saber e eu tô sabendo aqui em primeira mão também. Tô ficando sabendo aqui agora. Que legal, uma história de vida. Muito bacana isso, cara. É bem importante os espectadores aí, todos que estão nos assistindo, entender, né, que todo sucesso ele gera um processo. Sim. Né? Tudo não é do dia para a noite, né? Tudo leva um tempo, né? Eu costumo dizer aquele que quer o sucesso rápido, né? Ele às vezes tropeça e às vezes não vai pelo caminho que às vezes ele busca, né? Sim, sim. Então, eu acredito que tudo leva um tempo, né? Nada por acaso, né? A gente sabe que no empreendedorismo, principalmente, quem vive dele, né? Sabe que os desafios são grandes, mas que a gente sabe que com muita determinação, garra, né? Comprometimento, disciplina, como eu falei logo no início, eu acho que é o caminho para se alcançar tudo isso, né? Legal, muito bom, Igor, muito bom. Show de bola. Cara, eu tinha até mais perguntas aqui relacionadas, mas praticamente você respondeu tudo, né? Mas vamos lá. Voltado nesse nicho aí, né? Da questão você começou lá de trás, né? Vender sorvete, banca de revista, que isso foi uma novidade para mim, não sabia. Mas assim, Igor, como que surgiu a ideia de mexer no ramo de imobiliária, cara? No ramo de construção civil e tal? Bom, a construção civil foi um desafio para mim, porque na verdade eu sempre fui muito empreendedor, visionário, assim, curioso, né, naquilo que concerne a questão financeira, né? Eu sempre fui muito curioso quanto a isso. E tinha um amigo, né, que me convidou, ele era proprietário de uma imobiliária em Salvadinho, e ele me convidou para que eu começasse alguns empreendimentos com ele. Primeiramente, nós começamos com compra e venda de imóveis em leilão, e numa oportunidade, né, onde se deu um foco maior, né, hoje nesse segmento hoje que temos trabalhados aí no Minha Casa Minha Vida, né? Sim, sim. Esse é um projeto, né, do governo, Aham. tem fomentado muito o nosso segmento aí na questão financeira, na questão do país, né? Aham. E que em 2009 para 2010 ele me convidou para que nós entrássemos nessa jornada aí, né? Sim. E ele me convidou e tive a oportunidade de conhecer, né? Foi uma situação que não foi muito agradável, porque No início, né? no início é tudo muito difícil, eu não tinha construído nenhuma casinha de cachorro. E de repente, né, me peguei a construir 35 casas de uma vez, né? Cara do Então, céu. assim, ele foi uma pessoa que me incentivou a isso, mas ao mesmo tempo uma pessoa que me prometeu umas situações, né? Questão de entrar com capital, Sim. isso, tudo. Aham. E que aquele que não tinha um pouco de experiência no segmento, porém ele me deixou no meio do caminho, não poder ter esse aporte financeiro, e que acabou, né, me colocando em maus lençóis, vamos dizer assim. Caramba, No cara. meio do processo eu tive que eu era empresário tinha a loja de automóveis, tá? Que nessa época eu estava até bem estruturado, e que me peguei a ter que vender tudo que eu tinha para poder finalizar essas construções lá. A tua loja de automóveis, aonde? Onde é que ficava? Ficava em Salvadinho Ah, em Sobradinha a tua loja. também. Legal. E aí eu Aham. morava
próxima a essa pessoa que me convidou. Aham. E aí ela me chamou e eu tive, né, essa oportunidade de conhecer e falei, não, vamos nessa aí que eu acredito que é um segmento interessante, né? Mas que aí nessa situação, graças a Deus, aí para me sair dessa eu consegui me aliar a algumas pessoas que infelizmente também acabam aproveitando esse momento, né? Mas que eu consegui realmente a sair dessa situação e graças a Deus não foi o que eu esperava, mas que eu consegui sair. Legal. É porque quando a gente vai começar em um nicho que a gente não sabe, né? A gente não entende bem, a gente às vezes se depara com isso, né? Que tipo assim, tipo, eu acho que acontece muito isso com as pessoas têm um sonho de investir em alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar exemplo da minha área é barbearia, né? Quando explodiu a barbearia retrô, né, com essa pegada de barbearia mais voltada a vintage, né, antigamente, que até então a galera tava muito com o nome salão. Quando eu comecei a trabalhar em 2008, 2009 ali mais ou menos, era salão, e era cabeleireiro, né, o nome que se dava. Aí quando foi em 2014, 15 mais ou menos, explodiu, deu um boom, questão barbearia. E eu conheço muita gente, cara, que, tipo assim, não trabalhava na área, não entendia, mas tinha um capital e queria investir. E aí pegou algum barbeiro, né? Ou pegou alguns barbeiros, investiu, e daqui a pouco a galera saiu fora e o cara, tipo, teve que fechar, porque ele não sabia cortar cabelo, né? Então, assim, é legal. Uma vez, eu tava querendo investir em alguma coisa a mais e tal, e aí eu falei com meu pai, por exemplo, dando um exemplo aqui, pegando o gancho seu aí. Falei com meu pai, cara, tá surgindo uma galera aqui mexendo com poço artesiano e não sei o que e tal, e vamos investir, o pessoal aqui tá abrindo muito poço, tá ganhando muito dinheiro. Aí eu cheguei em um amigo, né? E falei a ideia. Aí o cara falou, cara, você entende disso? Aí eu falei, não. Falou, cara, o conselho que eu te dou é: toda coisa que você quiser investir, procure primeiro entender. Porque não é só você chegar e aportar o capital, né? Você tem que entender um pouco como é que funciona. Então, já fica aqui pra galera, né? É uma dica, né? De quem tá querendo investir, quem tá com capital e quer ganhar dinheiro, quer ter sucesso. A primeira coisa, então, que a gente aprende aqui, né? De cara já, é você entender. Procurar se aprofundar, estudar sobre aquilo ali que você que tá querendo investir e não confiar, porque, né, cara, a própria palavra, né, de Deus nos fala que maldito é o homem que confia no homem, né? Então, nós somos falhos, tá na nossa natureza realmente. A gente não condena ninguém, mas... E assim, serviu de experiência para você, de aprendizado, tenho certeza disso. Tanto é que você é um cara bem sucedido hoje e é isso aí, cara. E faz parte, né? Eu acredito que assim, aquele que quer ser empreendedor, ele precisa entender que no meio do caminho ele vai fracassar, né? Porque isso faz parte do processo, né? Claro que a gente precisa estar sempre subsidiado de pessoas que nos trazem confiança, que nos trazem naquilo que a gente vai trabalhar, né? E se a gente não sabe, a gente vai buscar essas pessoas que realmente entendem, né, para nos dar esse suporte, né? Sim, sim. Cara, falando sobre esse negócio de fracasso aí, que a gente vai fracassar, né? Eu acho que ninguém chega de cara na vida assim, acerta, né? Eu acho que tem todo esse processo mesmo de você bater, você cair, você levantar, você aprender com aquele erro, né? Quando você, que nem a gente já falou aqui, você estuda mais, você dá uma aprofundada, você já entra um pouco, já, né, com o pé mais firme ali, né? Mas, assim, não quer dizer também que no caminho você não vai, né, dar uma errada, tropeçar, dar uma fracassada, levantar, se reerguer. E eu aprendi durante um pouco dessa trajetória que eu venho agora conciliando, de buscar sobre mentalidade, sobre sucesso, descobrir sobre as pessoas que fizeram sucesso na vida, ler um pouco sobre essas pessoas, né? É sobre a questão do fracasso. Tipo assim, só termina
só é o fracasso de vez, você não dá conta mesmo de conseguir se você desistir. Exatamente. Enquanto você vai insistir, você tá vivo, tá com saúde, vai em frente, cara, não acabou, não é o fim. É para falar o mais certo, não é o fim. É apenas uma vírgula ali, um ponto, mas você levanta, bate a poeira, vai para cima. Exatamente. E tá aí, Igão, hoje, né? Um homem de sucesso que eu considero, não só em relação ao financeiro, mas a gente troca muita ideia lá sobre valores, a gente vai falar mais pra frente sobre fé, sobre família, sobre propósito e Uma benção. é isso que é um homem de sucesso, meu amigo. Verdade. Igão, próxima pergunta aqui que eu elaborei pra você, meu irmão. Como é trabalhar ou atuar nessa profissão? Quais os desafios? Você gosta do que faz? Bom, Diegão, trabalhar nesse segmento para mim é muito gratificante, né? Trabalhar em poder cada dia trazer algo diferente, inovador, né? Os nossos projetos são muito voltados para não é um projeto cara crachá, vamos dizer assim, né? Ah. É um projeto muito específico, um projeto com identidade própria, né? Um projeto que atende, que agrega valor aos nossos empreendimentos, aos nossos produtos, né? Então, ele vai, vamos dizer assim, vai atender todo aquele público investidor ao público morador, né? Legal. Isso é que traz realmente o valor dos nossos produtos, aquilo que a gente vem desenvolvendo, né, para poder chegar ao nosso consumidor final, né? Isso é muito gratificante, poder impactar, transformar vidas, e isso para nós é uma satisfação enorme, né? Legal. E se a outra pergunta que você me fez... Os desafios, quais os desafios? Os desafios hoje no nosso mercado, eu acho que não somente no ramo da construção civil, eu acho que no ramo do empreendedorismo, principalmente são as cargas tributárias, né? Hoje as cargas tributárias são altíssimas, né? Uma das maiores do mundo, né? Nós temos hoje, mas nada que nos impede, né, de fazer aquilo que a gente está comprometido em realmente alcançar e como propósito de vida, né? E outro desafio grande também é a mão de obra. Também cada dia mais, né, vai sendo escasso, né? Eu acredito que com esse fomento cada dia mais dos projetos sociais, né, que são estimulados, né, infelizmente vai deixando as pessoas a não se acomodarem, né, e não se desenvolverem como profissionais, e isso vai deixando muito, vamos dizer assim, dificultoso mesmo o mercado, né, a especialização de mão de obra mais específicas, né, então assim, um dos maiores desafios são essas duas, né, que é a carga tributária e a mão de obra, né. Igor, isso é interessante a gente falar um pouco sobre esse ponto aí, porque assim, não só no seu ramo, né, no seu segmento, mas em muitos outros empreendimentos, muitos outros segmentos, é um pouco dificultoso essa questão de mão de obra, né, cara? Sim. Cara, é difícil a gente até falar um pouco aqui, mas dá pra gente aconselhar, né? Porque, cara, a gente precisa, né, da questão, a gente precisa de gente, a gente precisa, vamos falar assim, a gente como se fosse o trabalhador, o trabalhador, a gente precisa de comer, a gente precisa de se vestir, a gente precisa de uma moradia, né, a gente precisa de pagar os nossos custos ali, né, e assim, cara, eu vim de família, né, bem, não vou falar humilde, porque humildade, né, não é questão de social, mas eu vim de família simples, de família que morou na roça, trabalhou na roça, né, mexeu ali na questão da enxada mesmo, não foi maquinário como hoje tá aí, né, então assim, quando por exemplo... o primeiro lugar que eu fui morar, Rio de Janeiro, com a minha mãe, já morava lá, eu fui criado com a minha tia, minha avó, e quando eu fui para o Rio de Janeiro, cara, no primeiro mês que eu fiquei lá, eu já comecei a trabalhar, né, para ajudar minha mãe, me manter ali, né, tipo, eu precisava comprar minhas coisas, me locomover, e tava estudando, e terminando ainda o ensino médio, e... Depois, cara, de um bom tempo, por exemplo, eu vim pra Formosa depois de 5 anos. Aqui eu moro sozinho até hoje, né?
sem questão de familiares, assim, próximos, né? Então, eu costumo falar o seguinte, se eu não trabalhar aqui, eu não como. Porque, tipo, ou eu trabalho ou eu vou pedir alguma coisa na rua. Cara, eu quero trabalhar, eu quero ganhar o meu sustento, eu quero... Aí eu tenho sonhos, tenho projetos, ambições, né? E aí, cada dia procurar crescer, né? No meu trabalho, aprender mais. E a dica que dá pra essa galera é isso, cara. Ter sonhos, não somente pagar boletos, não somente pagar contas, né? Ah, se eu comer, beber... pagar minha energia, minha internet, né? Tá tranquilo. Não, cara. Vamos ser, né, sonhadores, querer o melhor, querer a prosperidade, né? Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue dar valor no trabalho que a gente, né, encontra, o valor na... A gente vai falar depois sobre a questão de patrão, né, entre aspas, né, que tem muita gente que tem birra dessa palavra, acha que os caras querem sugar, né, quer tirar o couro deles ali, ganhar dinheiro em cima, e não é, cara. Tipo assim, na sua empresa, em qualquer outra empresa, existem cargos, né? E cargos mais elevados. Então, assim, uma pessoa que começa de baixo hoje, começou como um servente, né? Ele tem possibilidade de crescimento né? E alcançar o sucesso. Então, eu acho que o legal para falar pra galera é sobre isso, é de você mentalizar. E uma coisa importante que eu acabei descobrindo esses dias, né? Que desde a antiguidade lá, né? Por exemplo, há 2000 e poucos anos atrás, o apóstolo Paulo, isso é até bíblico, falava que ainda existia escravos, né? Que escravos era questão de trabalhadores, né? Empregados, né? E citam como escravos. E ele falava assim para os escravos fazerem o seu trabalho como se estivesse fazendo para Deus. Sim. Porque, tipo assim, a sua recompensa vem de Deus. Então, quando a gente entende que depois do pecado, né, que entrou no mundo, e isso foi o próprio Deus que determinou pra gente, você vai comer do seu suor, né? A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar para alcançar. Então, assim, depois que a gente entende isso aí, que a gente tem que trabalhar, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer para Deus, vamos fazer o nosso melhor. O meu trabalho é servente. Cara, eu vou fazer o meu melhor aqui, como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque quando a gente muda isso na nossa mente, cara, tudo... A gente vai falar um pouco mais na frente sobre mentalidade, e tudo é mentalidade, né? E tudo é questão de mentalidade. Se a gente mudar isso, virar a chave na nossa mente, as outras coisas, cara, vai vindo assim, a gente nem percebe, vai vindo com o tempo, a gente vai sendo pessoas melhores, vai tratando os outros de forma melhor, né? E vai aprendendo um pouco, aí vem a sabedoria, que é questão divina, né? E a gente vai aprendendo, cara, isso é sensacional. Eu tenho aprendido isso nos últimos dias e pra mim tem sido uma coisa extraordinária, assim, cara. Isso é muito interessante porque eu acredito que aqueles que querem ter sucesso precisam ser seletivos. Né? Hoje, a mídia ela te empurra todo tipo de informação, tudo, na verdade, é tudo só aquilo que eles querem que possam dar ibope, né? Aqueles que possam te manipular. Né? E hoje, numa vida onde você realmente quer ser alguém de fato, alguém que faça a diferença, você precisa ser seletivo. Sim. Né? Você precisa ser intencional. Sim. Naquilo que você vai buscar. Né? Porque a mídia ela tá aí para te empurrar toda de informação, e à medida que você vai ouvindo ou vendo aquilo ali, você vai entendendo que aquilo é uma verdade, mas de fato não é. Sim, né? sim. Tem vários autores, né, que dizem que a respeito de você é produto do meio, né? E na verdade a gente precisa buscar entender por que nós somos produto do meio, e se nós somos produto do meio, por que eu não ser seletivo naquilo que eu vou buscar, né? Então, tem um outro autor mesmo, que O Segredo da Mente Milionária, um livro que eu acho sensacional, né? O T. Harv Eker, que ele fala, você só vai alcançar aquilo que sua mente pensar, aquilo que sua mente determinar. Né? Então, se você pensa que você vai ser um cara de sucesso, você vai ser um cara de sucesso. Mas se você pensa que quer ter uma vida mediana, uma vida para pagar as contas, é isso que você vai ter. Né? Porque sua mente fica limitada àquilo que você pensa. Né? Então, isso é muito interessante. Então, a gente precisa entender
que nós é que somos os verdadeiros autores das nossas vidas. Sim, sim, com certeza. Igor, você falando aí, eu vou até buscar um versículo aqui que fala justamente sobre isso. Cara, Provérbios 23:7, a primeira parte do versículo fala assim, ó. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. Ou seja, como a gente pensa, assim nós somos, né? Isso traduz, e eu dou valor como um grande mentor que eu gosto demais e sigo, né? Todos os dias acompanho ali. Ele fala a sabedoria milenar, que é a palavra de Deus, né, cara? Que ela é antiga, sempre deu certo daquela forma, é o que dá certo até hoje, né? Então, cara, a gente fala hoje em dia na modernidade sobre... as pessoas falam sobre lei da atração, né? Você deseja para o universo que você atrai, né? Assim, eu acredito, porque quem criou o universo, né? É o próprio Deus e assim, cara, a Bíblia, ela dá respaldo para tudo. Se a gente quiser ter sucesso, a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas eu já falo de antemão, se a gente quiser ter sucesso, em primeiro lugar, é Deus que é a fonte de tudo e a palavra de Deus que ela nos ensina extraordinariamente, né, todos os dias. Então, para a gente fechar aqui sobre essa pergunta, né, é esse conselho que a gente dá para a galera, né, for fazer o seu trabalho, faça como se estivesse fazendo para Deus, busque aprimorar, melhorar o seu serviço, né, o seu conhecimento todos os dias, porque assim... você é um empresário, você, né, comanda a sua empresa e junto com algumas outras pessoas que você estabeleceu, mas eu já ouvi falar, né, de grandes mestres aí hoje de mentores, né, dos grandes mentores, dos grandes mestres e mentores aí que tiveram o seu início ali, que veio do nada, veio do zero, e os caras falam assim, cara, eu comecei como isso na empresa. O Geraldo, o próprio Geraldo Rufino, é um grande cara assim, que eu admiro. Ele fala, cara, eu comecei como motoboy, e eu era o melhor motoboy. Até um dia que meu chefe chegou em mim e falou assim, cara, você é muito bom pra ficar de motoboy. Vou te dar um cargo melhor aqui pra dentro, vem pra cá pra dentro. Então, assim, eu acredito que você, como um visionário, como, né, um empreendedor, você quer que a sua empresa cresça. E aí você vai procurar os melhores, cara. Você vai dar um cargo de mais confiança para aquela pessoa que se empenhar melhor, não? Eu não tô errado sobre isso, doutor. Claro, exatamente. Então, assim, Igão, passar para essa galera, cara, dê o seu melhor. Você que tem a ambição de crescer no seu serviço, né, de ganhar mais, né, de prosperar mais, dê o seu melhor, faça de todo o coração, faça como se estivesse fazendo para Deus. Outro exemplo que eu não sei nem quem deu esse exemplo aí fora, mas eu escutei a gente falando sobre mentalidade. Ela falou assim, cara, o cara pegou dois funcionários dele, ele queria escolher um deles para dar um cargo de gerente. Aí falou, cara, a gente vai fazer um coffee break aqui, vai lá comprar frutas para fazer um suco, mas compra abacaxi, parece que falou do abacaxi. Aí o cara foi lá e viu só o preço do abacaxi. O outro chegou lá e trouxe para ele uma lista. Falou, cara, tem um abacaxi aqui, mas eu encontrei tal fruta aqui que acho que seria legal colocar. Ela tá num preço acessível e não sei o que e tal. Pô, o cara falou, velho, não tenho dúvida, né? De quem escolher, porque o cara pensou, fez além do que foi pedido, né? Do que foi passado para ele. Isso é interessante. Exatamente. Então, sempre, né? Outro dia até lá em casa, nós comentamos, né? Meu filho falando, porque a gente tem que fazer somente aquilo que nos entrega. Eu falei, meu filho, tá totalmente errado. Não é assim. Se alguém te pedir alguma coisa, tente fazer o seu melhor. Entregue mais do que o que foi solicitado. Porque um dia... você vai ser reconhecido. E que não seja reconhecido aqui na Terra, mas o Senhor irá te reconhecer. Que legal, cara. Que legal. Eu acho que é sempre assim, dessa forma, né? Que nós possamos sempre nos dar o nosso melhor, né? Exato. Eu não vou procurar aqui para não tomar tempo, mas Jesus falou sobre isso, né? Se alguém te pedir a túnica, dê também, ou é a capa, né? Dê também a túnica ou a capa. Se alguém quiser te pedir para andar uma milha,
ande duas, né? Faça sempre além do que te pedirem. Isso, e, cara, tudo tá na palavra, cara. Isso aí é interessante, cara. Que legal colocar isso. Então vamos para a próxima pergunta, Igão. Agora vamos para a pergunta que define o nosso quadro aqui, que define esse podcast, né? O tema. Na sua opinião, o que é um homem de sucesso? Não. Pode Legal. ser o Igor. Eu vou definir algumas poucas palavras aqui, né, para o que seria um homem de sucesso para o Igor, né? Eu acredito que um homem de sucesso para o Igor hoje é servir as pessoas, né, sob a confiança e obediência a Deus. Eu acho que em poucas palavras seriam isso, né? Então é servir ao máximo as pessoas, né, sobre saber que existe um Deus por trás de tudo, que vai te dar todo o suporte, toda a força naquilo que você se dispõe a fazer, né? Muito bom. Então, e isso para mim, é um homem de sucesso, né? Muito bom, muito bom. Show de bola. E você se considera um homem de sucesso? E por quê? Bom, Diegão, eu acredito que sim, sabe? Muitas vezes a gente pega assim, para pensando, né, o quanto às vezes as coisas estão desafiadoras, o quanto as coisas têm sido difíceis, mas às vezes a gente deve olhar para trás e ver o quanto nós somos vencedores, né? O quanto o Senhor nos deu força para chegar até onde a gente chegou até hoje, né? Então eu me considero um homem de sucesso, sim, né? Por olhar para trás, onde eu estava, né? De todo o planejamento, de tudo que eu planejei, né? Tudo sobre o olhar dele, né? Sobre o cuidado dele. Então eu acho que eu me considero sim um homem de sucesso por isso, porque eu acho que o homem quem eu era e o quem eu tenho me tornado, sabe? Então isso é tudo que me faz realmente seguir em frente e poder caminhar mais um pouco, né? Saber que eu tô no caminho, mesmo errando, né? Que a gente tá seguindo realmente o caminho que a gente busca, né? Que legal, cara, que legal. Show, muito show, bom demais. Até porque, assim, eu penso que família também te dá todo o suporte, né? Eu acho que ter pessoas que te auxiliam, ter pessoas que te edificam. Sim. Né? Então, assim, minha família são pessoas que realmente me colocam sempre para cima, por mais que aqueles dias que às vezes você tá cabisbaixo, né? E cabeça bem cheia mesmo. Aí seus filhos vêm, te abraçam, te dão um afago ali, né? Eles te dão força, realmente te alimenta, retroalimenta para que você realmente possa seguir, né? Então eu acho que é um dos motivos, né, de a gente também poder prosseguir, né? São as motivações diárias nossas em poder saber que estamos no caminho certo, né? Em poder caminhar em direção àquilo que o Senhor tem nos colocado como propósito de vida, sabe? Legal, muito bom, cara. Muito bom. Um forte pilar é a família, né? Isso é sensacional. Isso aí realmente, eu acredito assim que o homem de sucesso realmente ele tem esses quesitos aí, né? E precisa estar rodeado de uma família, né? De boas pessoas, né? Sim. Isso, e acima de tudo, né? Estar centrado naquilo que é primordial, que é a palavra de Deus, né? Eu acho certeza. que tudo isso não existiria se nós não estivermos em cima daquilo que... porque assim, você pode até ter sucesso, mas às vezes você não é feliz, porque sempre vai haver um vazio dentro de você. Eu assim, não é falar assim, não vou falar assim, vou te corrigir, mas assim, é o meu pensamento. Eu acho que quando fala sucesso, eu acho que tá centrado a tudo, né? Assim, igual você falou assim, a questão do sucesso e não é feliz, eu acho que ela não tem sucesso, acho que ela tem, por exemplo, assim, riqueza. Ela conquistou a riqueza, né, financeiramente, material, né, mas não é completa. O que é que a gente chama de prosperidade, que é a completude de tudo, né? A pessoa tem tudo, tem primeiramente Deus, que eu acredito que é a próxima pergunta já que eu vou te fazer, né? E depois a questão família, né? A questão dos seus sentimentos, do seu emocional tá bem, né? Eu acho que é uma pessoa de sucesso, né? E você trouxe aqui tudo isso que
por que que você se considera, você acha e se considera, isso é importantíssimo, cara. Acho que não tem como dar errado, né, quando a gente tá rodeado disso tudo na vida, acho que é muito difícil dar errado. Exatamente. Não, você colocou bem mesmo, que nessa situação aí, é porque eu digo que o mundo tá pregando muito lá fora, que o sucesso é somente financeiro, né? Sim, O sim, sucesso, de fato, não é só isso. sim, Como verdade, que o homem do sucesso, ele é aquele que serve as pessoas, então é mais sob a confiança e obediência a ele, né? aham, Não existe, né, um sucesso pleno, de fato, sem esses quesitos, né? com certeza, com certeza. Igão, você acredita em Deus? Se considera uma pessoa de fé? Diegão, isso é uma pergunta assim, fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Eu acredito que sim, eu sou um homem de fé e acredito em Deus, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a fé é o firmamento das coisas que não se veem, né? E a certeza das coisas que se espera, né? Então, o empreendedorismo, ele vive isso todos os dias, né? Às vezes você é diferente de uma pessoa que é um funcionário público, né? Não desmerecendo de forma alguma, mas é porque ele tem a certeza que todo mês dele ali vai ter o salário dele ali, Sim. né? Então, já o empreendedorismo todo dia você tem que matar um leão, né? Todo dia você ter fé que você vai sair de casa e que você vai ter sucesso, que você vai encontrar uma pessoa que vai estar determinada a encontrar o produto que você oferece, né? Então, Verdade. é essa certeza mesmo que nos move, né? Para saber da certeza de que o Senhor sempre estará ao seu lado, né? Então, eu acredito muito que eu sou um homem de fé, porque nós vivemos tudo isso, né? Então, eu já tenho 27 anos, como eu te falei, né? Que vivo sobre a obediência dele, né? Sobre essa certeza de que todo dia é um dia diferente, né? Nunca é um dia igual. Então, Maravilha. são pessoas diferentes, são proposições diferentes, né? E que a gente realmente se coloca, se dispõe realmente a buscar todos os dias, né? Que legal, muito bom. Essa, pra mim, eu acho que é uma das perguntas assim fantásticas, né? Que a gente fala um pouco, porque como eu falei lá atrás, cara, Deus, ele é a fonte de tudo, cara. Fonte de tudo. Eu acho que é impossível, não vou falar que é impossível a pessoa conseguir riqueza sem ele, porque a gente vê que muitas pessoas conseguem riqueza, né? Dinheiro, bens materiais, às vezes nem acreditam em Deus. Mas assim, é como você falou anteriormente, na pergunta anterior, são pessoas que têm dinheiro e não são felizes. A gente já se deparou com muitas notícias de alguém bem-sucedido, né? De bem-sucedido, vamos falar financeiramente, alguém rico e que tirou a própria vida. Alguém rico, depressivo. Existem também pessoas pobres, depressivas também, né? E todas essas pessoas, eu acredito que, tipo assim, é a falta plena de Deus, né? Porque quando você tem essa fonte, que ela alimenta todas as outras coisas da nossa vida, né? Você não, eu acredito que você não sente essa tristeza profunda, né? Que é a depressão, por exemplo, é uma das doenças que, né, vem matando muita gente, vem destruindo muitas vidas, né, ultimamente. E porque é como se fosse a questão de um carregador, né, para um celular. Você conecta, é aquela fonte de energia que vai alimentar esse celular e vai fazer ele ficar funcionando para você mexer nele todo dia, né? Então Deus é essa fonte. A gente conectar nessa fonte o nosso fio, né? A nossa fiação e carregar essa bateria que está aqui dentro da gente, né? E então é muito gratificante, maravilhoso, cara. Eu me emociono todas as vezes que eu falo sobre Deus, né? Porque é a fonte de tudo, cara. Ele é a fonte de tudo, ele é a fonte dos prazeres, ele é a fonte da riqueza, ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte de vida, ele é a fonte de tudo, de tudo que a gente precisar, da alegria, né? Ele é a fonte de tudo. Então E outra, legal. a própria palavra de Deus fala que
sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sim. Então, eu acredito que não tem como, né? A gente precisa realmente da fé, né? Para que a gente possa realmente ser. Conhecer a Deus Tudo tá interligado. tudo tá interligado, exatamente. Legal, cara. Muito bom. Essa pergunta você já falou um pouco sobre ela lá atrás, mas a gente vai ressaltar aqui. Você já fracassou alguma vez ou já chegou a quebrar? Diegão, já fracassei, né? Como eu te disse anteriormente, né? Eu acho que faz parte vamos dizer assim, desse jogo, né? Do empreendedorismo. E já fracassei, sim. Eu acho que em um momento da minha vida, assim, 2014, foi um momento bem, bem conturbado, assim, onde estava passando por diversas situações, né? E que eu, mais do que nunca, busquei mais a Deus, tentei estar mais próximo dele. E eu acho que nesse momento eu descobri realmente um verdadeiro sentido do que é conhecer a Deus, né? Aham. Porque eu acho que eu era um homem religioso, né? Eu sempre fui uma pessoa tendente a Deus, mas sempre fui muito religioso, não conhecia a Deus. E em 2014 passei a frequentar a igreja evangélica. Nesse momento eu tive o privilégio, né, de poder de conhecer a Deus e me criei a vida a Jesus nessa época e foi um tempo legal, um divisor de águas na minha vida, né? Que é onde eu passei realmente a entender a verdadeira dependência de nós em viver sob o cuidado de Deus, né? Então, sempre colocar Deus à frente. Então, eu acredito e é sempre assim, eu acredito que as pessoas que não esperem por isso, mas que muitas das vezes elas só as buscam com mais afinco mesmo, com uma mais entrega, quando elas passam por situações de dores e dificuldades, né? Aham, Sim, sim. você aí que está nos escutando, não espere viver esses momentos de dificuldades, de dores, para que possa conhecer a Deus de fato e de verdade, né? Que possa realmente se entregar, porque Deus é um Deus que tem cuidado, é um Deus que está sempre a te ouvir nas dificuldades e nas alegrias, né? E está sempre a cuidar de você, né? Cara, é interessante. Eu sei que o entrevistado aqui é você, mas eu quero pegar um pouco desse gancho aí também, porque em 2020, né, eu fundei uma barbearia com um sócio, depois passou para outro sócio e depois para um outro sócio, né? E em 2020 eu descobri um mercado de investimento que foi a questão eles chamam de trader esportivo. E, cara, eu apliquei um pouco de grana, assim, razoável. E teve um dia, cara, que eu fiz uma boa grana, sabe? Eu fiz uns R$ 2.000 num dia. E eu fiquei maluco com aquilo ali. Eu fiquei maluco. Falei, cara, eu vou ficar rico com isso aqui. Eu já tava fazendo cálculo de por dia, no mês, quanto que dava e não sei o que e tal. E aí eu mexia também, eu tinha uma dupla, né? Eu cantava sertanejo aí. E falei, cara, eu vou viver só da música e isso aqui. Aí eu já não tava trabalhando mais de sexta e sábado, eu tava trabalhando de segunda a quinta. Aí até que eu falei, cara, aí, só que assim, eu ganhei esse dia, depois eu não ganhei mais. Ganhava mixaria, perdia. Ganhava mixaria e ficava nisso, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou investir o que eu tenho. Vou investir o que eu tenho porque eu vou fazer uns aportes maiores, e aí, tipo, o que eu ganhar naquele dia ali, eu não vou precisar entrar mais, né, no mercado. E aí, cara, eu vendi a metade da minha sociedade da barbearia e investi a grande parte, a maior parte do investimento do dinheiro que eu peguei, eu investi, né, no trader, e a outra parte eu investi na música. E continuei trabalhando de segunda a quinta como se fosse funcionário, né? De barbeiro ali prestando serviço. E eu me lembro que veio a pandemia, a música acabou, né? Parou. Não tinha mais shows, né? A gente viveu, infelizmente, um tempo assim bem sombrio, né?
E eu comecei a perder muito dinheiro. Comecei a perder e aí eu queria recuperar rapidamente. Ia lá e aportava mais alto e tal. Resumindo, eu perdi tudo. Eu perdi o dinheiro do trader, eu perdi o dinheiro da música, porque a música travou. Não tinha mais evento, não tinha como ganhar mais dinheiro com a música. E aí, cara, eu me lembro que eu quase entrei em depressão nessa época. E eu tava um pouco afastado de Deus nessa época, sabe? Não estava mais orando, eu não estava mais meditando na palavra, não estava frequentando lugar nenhum, né? E aí, eu dentro de um lugar que eu tinha praticamente construído junto com o primeiro sócio que a gente entrou ali, e assim, vinha na minha cabeça, pô, trabalhando de praticamente funcionário, sabe? Um lugar que ontem eu era dono. E assim, foi muito rápido, foi coisa de 2 meses praticamente, cara. 2 a 3 meses assim, o trem petecou de vez. E aí, cara, eu me lembro que eu comecei a entrar em depressão. Comecei a ficar... E aí foi quando... Só pra ressaltar o que você falou, não espere chegar esse momento, né? Busque a Deus antes e tal. E aí eu não tinha essa fonte. Eu não tava com essa fonte, não tava conectado nessa fonte, né? E aí foi quando eu me conectei novamente. Comecei a buscar a Deus, comecei a orar em casa, comecei a frequentar o templo ali, que é a igreja que a gente, né, tem um conhecimento hoje. E comecei, e ali Deus foi falando comigo, cara. E ali Deus foi falando comigo, me reanimando. Um dia eu chorei muito porque eu escutei um louvor que falava, a letra fala que vai passar, eu sei que essa luta vai passar, tá doendo mais, não vai poder parar. Eu sei que o final dele fala assim, vai chegar a solução para tudo que te aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. E eu sentia que aquilo era para mim, porque era o que eu mais pedia. Meu Deus, eu quero minha barbearia de volta. Não o mesmo lugar, mas assim, ser dono novamente de uma barbearia, né? E, cara, me levantou e veio o sonho novamente, veio as ideias novamente. E eu me lembro que eu acho que eu tinha uns 3 a 5 mil reais assim que eu consegui juntar. E eu me lembro que achei o ponto. Um amigo deu uma ideia, falou assim, cara, eu pedi para Deus sabedoria, porque eu não tinha dinheiro. Aí achei um ponto, achei interessante, e aí eu fui conversar com qual o primeiro passo. Por isso que é legal a gente trocar ideia com as pessoas que estão acima da gente, né? Que tem um conhecimento acima, que tem uma vida, uma estrutura acima da gente na questão do empreendedorismo. E aí ele falou, cara, o que for de valor que não tiver desconto, paga parcelado. Se não tiver juros. O que não tiver juros, aliás, o que não tiver juros, você paga parcelado. O que tiver juros, se tiver desconto, você paga à vista. E assim você vai comprando. Compra uma coisinha ali, compra outra ali, vai deixando guardado até chegar o dia que... O que você precisa? Eu falei, eu preciso de uma cadeira, um espelho, uma bancada, um balcãozinho. Falei, cara, pronto. Começa com isso aí. Aí... fui correr atrás e aí achei umas coisas que parcelava. A cadeira, por exemplo, parcelou no boleto sem juros, né? E as outras coisas eu tinha um cartão. Eu sei que eu tinha 5 mil. Quando eu me dei conta, eu tinha gastado 25 mil, cara, na barbearia. E foi um dia que eu parei assim, eu falei, meu Deus, de onde é que veio isso? Não é milagre, cara, assim, vamos falar milagre assim que... as pessoas acham que às vezes o milagre é como Jesus fez na questão físico, né, da multiplicação dos pães. Mas existem os milagres da multiplicação que você não vê. Que só o dia que você faz as contas que você fala, cara, eu não tinha nada disso. Como que... Então assim, eu consegui um limite um pouco maior, fui lá e aí você mentalizou, você desejou, você acreditou e tem a fonte, que é Deus, você vai embora, cara. Quando eu vi, eu tava com a barbearia trabalhando e hoje já fizemos reforma, né? Já estamos ali. E assim, é um pouco da história, assim, da questão do fracasso, de
De ter, de buscar a Deus em meio a esse fracasso, né? Que a gente tem realmente essa mania, o ser humano tem, né? Às vezes desfruta aí da vida e gasta e farras, exatamente, e aí quando tá doente, tá no hospital e começa a lembrar de Deus, né? Que é uma coisa que ele poderia ter evitado ali, né? Ter dosado mais a vida dele. Então, assim, se a gente se conectar na fonte e meditar na palavra, eu acho que a gente... a palavra certa, como é que é, moço? A gente evita, né, esses erros aí, que depois a gente vai ter que correr atrás deles e buscar. E Deus é misericordioso, né, cara? Ele nos... Graças a Deus por isso, a palavra dele fala que as misericórdias dele são novas a cada manhã, né? Então, é muito interessante isso. Vamos então para a próxima, meu amigo. Igão, acho que essa aqui a gente até já falou, mas eu quero detalhar essa pergunta. Qual foi o momento mais difícil da sua jornada e como você superou? Bom, Diego, eu acho que foi na questão quando eu iniciei a construção civil, né? Que eu não tinha nenhum conhecimento, né? E fui confiar nessa pessoa que estava comigo, né? Como foi dito logo no início da nossa entrevista aqui. Aham. E que acabei confiando nela, né? E que me deixou em maus lençóis, né? E poder realmente ter que me sujeitar, ter que vender tudo que eu tinha e no final das contas ainda ter que pegar um dinheiro emprestado, né? Para poder finalizar tudo isso. Mas com a bondade do Senhor em poder dar estratégias, uma visão de poder pensar rápido, né? De pegar tudo isso e vender talvez um pouco mais barato e poder ter essa liquidez mais rápida aí de poder dar vazão nesses imóveis e pegar esse dinheiro para trás, pagar o que eu devia, né? Deveria e poder começar tudo de novo, né? Então, e aí você me perguntou se como é que faria, né? Como é que você superou? Como é que você lidou? Então, e aí eu superei dessa forma, né? E acredito que uma grande lição que fica é que, como também já foi dito também, você mesmo alertou os nossos ouvintes aí, para aqueles que estão jovens, estão querendo começar, é justamente ter essas alianças, né? Bem embasadas, né? Saber com quem a gente está se aliando, né? Saber a quem a gente está recorrendo, mesmo que a gente não saiba daquilo como era a minha situação naquele momento, né? De investidor somente, né? E se aliar a pessoas realmente técnicas, pessoas que realmente sabem fazer aquilo todos os dias, né? Para que a gente possa ter esse êxito, porque o know-how, o feeling, o comercial talvez a gente tenha, mas a questão técnica eu não tinha naquele momento, né? Eu achava que isso poderia ser... na verdade, eu confiei, né, na pessoa, que ela tivesse todas as prerrogativas todas aí em poder, os pré-requisitos, né? E acabei me decepcionando, né? Mas que eu, com fominha, vamos dizer assim, no peito e na raça, acabamos superando, né? Mas que eu não desejo isso para ninguém. Eu espero que aqueles que realmente queiram iniciar qualquer negócio, tipo de negócio, que realmente saibam em que estão se envolvendo, em que estão entrando, né? E se possível for, se realmente se especializem, né? Se obtenham conhecimento para que possam realmente fazer o que desejam como um projeto, né? Muito bom. Igor, o que você faria diferente se tivesse começado com a cabeça que tem hoje? Eu acho que é um pouco disso que eu acabei de responder, né? Eu acho que é fazer boas alianças, né? Saber naquilo que você está se envolvendo, está entrando, né? Primeiro, estudar muito o segmento, né? Se existe um nicho de mercado naquilo que você vai fazer. Eu costumo dizer que a grande parte das empresas que fracassam hoje no mercado é porque elas têm um desejo, mas não sabem se aquilo de fato é o melhor naquele momento ou naquela localidade, né? Então, é necessário que se estude aquilo que vai fazer, né? Com muito profissionalismo, né? Eu acho que não precisa de, vamos dizer assim, de
de muito investimento para que possa fazer isso, mas sim realmente uma sondagem de mercado. Hoje temos várias ferramentas, ChatGPT e enfim, diversas ferramentas que nos trazem, Sim. nos dão subsídios para que a gente possa entrar muito mais assertivo no mercado, naquilo que a gente deseja empreender, né? Então eu acho que é fundamental você conhecer do seu negócio, mas também, sobretudo, saber se existe uma demanda para aquilo que você vai trabalhar, né? Para que você possa realmente ter um êxito, né? E as boas alianças, né, naquilo que você pretende também fazer, vai fazer toda a diferença, né? Porque uma aliança mal feita pode te levar aonde eu cheguei, né? Muito bom aí. Que conselho, né, cara? Que conselho maravilhoso, assim. De pessoas que conseguiram êxito, né? Conseguiram sucesso. E é muito bom ter esse conselho. Tanto para mim, né? Que sou um cara que tô trilhando esse caminho. Quero chegar, né, no objetivo. E é muito bom ouvir isso, né? Parabéns pela sua história e trajetória e pelos conselhos aqui que ficam, né? Para todos nós aqui. Vamos para a próxima pergunta. A gente já até falou sobre ela, mas vamos detalhar, né? É porque nosso papo aqui, né? Tá tudo muito completo, né? Em firmamentos, em base, né? Que a gente tem e tudo mais. Mas a gente vai dar uma detalhada. É bom repetir para que a galera, né? Mentalize sobre isso, né? Então a pergunta é: em que momento você percebeu que precisava de Deus para seguir em frente? Bom, eu acho que foi na época onde eu tive mais dificuldades, né? No momento onde eu estava passando por situações que eu não achava solução, né? E em 2014, mesmo sendo uma pessoa temente a Deus, né? Eu busquei assim mais firmemente, vamos dizer assim, uma saída daquilo que eu estava passando, né? E naquele momento eu passei a frequentar uma igreja evangélica, né? Onde eu pude ter a oportunidade de conhecer a Deus de fato, de verdade, né? Eu costumo dizer que eu era um homem religioso, né? Ia sempre à missa, né? Frequentava sempre a missa, mas não conhecia de fato a Deus. E aí, naquele momento, ali, naquele ano, né? Tive a satisfação de poder no encontro com Jesus, né? E acredito que à medida que o homem passa a conhecer a Jesus, ele tem uma vida um antes de conhecer a Deus e um depois conhecer a Deus, né? Então, naquele momento, eu conheci a Deus de verdade e eu passei a viver sob a dependência dele, né? De cada dia me alimentar mais da palavra, né? De uma entrega maior, né? De até o momento de que na minha vida hoje eu não sei fazer nada, a não ser entregar tudo que a gente vai fazer, né? Nas orações do início do dia, entregar tudo para ele, para que ele possa nos dar direcionamento, né? As melhores escolhas e saber que não há nada sem ele, né? Então, muito bom. Acho que nessas dificuldades é que a gente às vezes tem um estalo, como diz assim, né? Aí a gente possa realmente entender quem é Deus e nas nossas vidas, né? E mais uma vez, que a gente não espere passar por dificuldades para que a gente possa buscá-lo, né? Porque o sucesso, a plenitude, né, da vida está nisso tudo, né? Muito bom, cara, muito bom. Você falando aí sobre ser um cara religioso e tal, né? Às vezes tem pessoas que me perguntam e tal, e eu até falo sobre isso, né? No meu trabalho a gente comenta muito sobre Deus, né? Sobre a vida, e eu falo, cara, eu não me considero um cara religioso. Eu me considero um cara que acredita em Deus e que acredita na palavra dele, né? Que é a Bíblia Sagrada. Aí eu dou até um exemplo e falo, né? Talvez meio pejorativo, não. Eu falo, cara, os religiosos foi que mataram a Jesus, né? Porque
eram os caras mais religiosos que tinha na época, né? Os fariseus, né? Os judeus ali. E eram irmãos, né? De sangue, de fé, né? E os caras que se juntaram aí por conta de um legalismo religioso, né? Não aceitavam, né, o que Jesus veio fazer, né? Que cumpriu toda a profecia, cara, olha só como é que é tão interessante isso, porque os caras eram os maiores conhecedores da lei, eram os maiores conhecedores das profecias, e os caras, tipo assim, não se atentaram às profecias que ele estava fazendo, que estava acontecendo, estava se cumprindo nele, né? Naqueles momentos ali em que ele esteve, e fazendo a obra, né? A sua missão. E, cara, os caras foram lá e mataram, né? E a gente vê que a religiosidade, como matou Jesus, ela nos mata. Mata mesmo. Ela nos mata, ela tipo assim, a religiosidade tem aquela coisa de que só você é certo, né? De que só o que você fala é certo, só a sua crença ali que é certo. Eu falo assim, não abrindo para outros meios de crenças, enfim. Mas eu falo tipo assim, cara, eu costumo falar que Deus, ele é enorme, ele é imenso. Pra gente colocar ele numa caixinha só aquilo que a gente acredita aqui que é o certo, né? Deus, ele é imenso. E só que pra chegar a ele, aí é onde tá tudo escrito, que é a palavra, e Jesus, ele fala, ninguém veio ao Pai a não ser por mim, né? Ele é o caminho, né? Pra você chegar a Deus, que é a nossa fonte, né? Então, assim, é muito legal essa questão de a gente não ser religioso e ser uma pessoa que se conecta todos os dias, que lê, né, o que está escrito, o que foi deixado para a gente ali, que é uma bússola, é um manual, né, que a gente vai chegar a Deus através daquilo ali, e esquecer essa religiosidade de placas, de denominações, né, de costumes, né, e eu acho que isso é muito importante, é muito interessante. Igão, na sua opinião, o que é mais importante? Talento, fé ou disciplina? Eu acredito que a fé, né? Porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Aham. Né? Então a fé conecta um homem a Deus, né? E essa conexão é que realmente nos faz cada dia mais a entender quem nós somos, né? Para onde estamos vindo, né? E então a gente não tem como viver sem fé, né? Aham. E é legal, e eu falar da disciplina também, você não falou, se quiser acrescentar a disciplina. Então, e a disciplina é tudo aquilo que você faz um pouquinho a cada dia, né? Mas todos os dias. Então, é o que te leva a outro nível também, né? Porém, acho que é muito importante, né? Porém, nada é desconecto, né? O talento também ele é muito importante, né? O talento é aquele que Deus nos dá, né? Como vamos dizer assim, como uma dádiva, né? Uma dádiva, sim, sim. Para sós, mas que sem ação também não é nada. Sim, então, sim. Acredito que a disciplina, ela um pouquinho a cada dia, fazendo todo dia, te leva a outro nível, sim. Mas você pode ter disciplina, pode ter talento, mas sem a fé é impossível realmente, como diz a própria palavra, é impossível agradar a Deus, né? Então, o que conecta o Senhor a nós mesmos é a fé mesmo, né? E como eu disse também, né, a fé é o firmamento das coisas que não se veem, né, a certeza das coisas Que se esperam, né? É verdade. É legal, muito bom, Igor, porque assim, uma coisa liga a outra, né? Mas realmente eu acho que a fé, realmente eu acho que ela é primordial, assim, né? Vamos dizer que se tiver numa questão de uma porcentagem ali de gráficos, né? Eu acho que a fé tem que estar com a porcentagem acima, né, do que das outras coisas, e talvez as outras coisas, talvez a disciplina um pouco mais do que o talento, né? Porque assim,
esses dias eu pesquisando e aí o algoritmo pega a gente, né? Vai mandando aqueles conteúdos que a gente mais assiste, mais pesquisa ali. E sobre a questão da neurociência, né? E eu achei algo interessante lá, que eles falam sobre a questão da constância, né? A constância é como se fosse aqui a questão da disciplina, né? Vamos falar. A constância nos leva ao hábito. O hábito nos leva à excelência. E a excelência nos traz resultado. Então é muito interessante. E para dar um exemplo assim de uma coisa que a gente gosta muito, eu costumo falar que estão vivos hoje na nossa atualidade aí, que é a questão do futebol, é o Cristiano Ronaldo, né, cara? Que, assim, da questão da disciplina, da constância, né? Por exemplo, o Messi, eu sou mais fã, assim, do Messi, né? Pela genialidade, o talento ali. E é um cara que, tipo, mas possivelmente também é um cara que, além do dom, mas é um cara que treina todos os dias também, não é? Não é um cara que, eu tenho o dom, mas eu não vou lá treinar porque eu já tenho o dom, não. O cara se prepara também todos os dias, não é à toa que foi um cara bem vitorioso, né? E aí a gente tem a questão do Cristiano Ronaldo, que não tinha tanto talento como o Messi, né? Nem como o Neymar, por exemplo. O Neymar é um cara que, né, velho, todo o talento ali naquele jovem ali, né? E o Cristiano, ele foi obstinado na questão da constância, da disciplina, um cara que se cobrava todos os dias, que mudou a mentalidade dele de ter a fé, né? De acreditar e falar assim, eu consigo, eu sou o melhor na minha mente, como ele diz, na minha cabeça, né? Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Então, acreditou, teve a constância, teve a disciplina de fazer todos os dias ali, e é um cara que a gente não precisa nem falar, né? Todo mundo conhece aí, o cara que de profissionalismo e tudo mais, é um cara que conquistou grandes, até hoje tá jogando em alto nível, né, cara? Então, assim, e um cara que eu era muito fã por conta do talento, e assim, na minha opinião, né, deixou um pouco a desejar, que é o Neymar, e não teve, na minha opinião também, não teve tanta disciplina, né? Eu acho que não tem o que a gente falar, assim, se colocar os três hoje na prateleira e em observar e tirar as próprias conclusões, a gente vai tirar aí. Eu sou fã, torci muito, né, pelo Neymar ali para conquistar uma bola de ouro, um melhor do mundo. Inclusive, na época, fiz música para Neymar, cara. Eu era praticamente um Neymarzete, né? Eu costumo falar, eu sou palmeirense, né? E eu costumo falar que em 2011 eu fui santista, cara. Acompanhei os jogos do Santos e não acompanhava o do meu time, né? Porque, assim, era lindo de se ver aquele futebol do Neymar, na época que ele estava no Santos, ganhou Libertadores em 2011, né? Eu assisti aquela final, torci muito. E aí, assim, enfim, a vida, né? É um grande cara, é um grande... hoje não tão jovem, né? Mas é um grande homem, assim... faz muitos projetos aí maravilhosos, mas se a gente for trazer para a questão das conquistas, né, do futebol, a gente não pode, né, omitir o que foi a comparação dos outros aí, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, né, que estão bem acima, assim, na minha opinião. Então, acho que é sobre isso. Qual a sua visão sobre prosperidade bíblica? A prosperidade bíblica, para mim, é viver de uma forma plena, né? Viver o propósito de Deus aqui na Terra, né? Com paz e generosidade, né? Então, eu acho que é viver dessa forma. Eu acho que, para mim, é essa questão da prosperidade bíblica, sabe? Então, é viver de forma plena mesmo, com o propósito de Deus aqui na Terra, fazendo o que precisa ser feito, né? Com leveza, né? Com generosidade, sabendo respeitar uns aos outros. Isso para mim é prosperidade bíblica. Muito bom. Show. Aí eu não preciso nem falar nada, você disse tudo aí, cara. Então a gente já tá quase chegando no fim aqui, né? Praticamente. Vamos para a última pergunta aqui do nosso quadro aqui. E depois a gente vai fazer a questão do jogo da preferência aqui, né? Mas vamos para a última pergunta.
Igor, a última pergunta, ela é muito importante, né? Que o nosso intuito aqui desse quadro, quando eu te convidei, né? Eu havia te falado que é pra gente trocar uma ideia sobre, né? Sucesso, pessoas de sucesso, que envolve Deus, né? Família, envolve riquezas, né? Muitos outros atributos aí que você citou, que é servir pessoas, né? Prosperidade, que é a completude de tudo, né? Então, assim, a gente quer trocar uma ideia, mas que essa ideia atinja, né, pessoas, me atinja, né, que eu preciso aprender todos os dias e eu já aprendo contigo ali quando a gente troca ideia, quando você vai na barbearia, é muito interessante o nosso papo. Mas a melhor pergunta na verdade, não é uma pergunta, é um conselho. Então, eu queria te propor essa pergunta aqui. Que conselho você daria para um jovem que se sente perdido no propósito e que quer crescer na vida? Nossa, boa pergunta, viu, Diegão? Eu acredito assim, como eu já falei anteriormente também, eu acredito assim, primeiro nós precisamos, para acima de tudo, quando você vai buscar fazer algo, nós precisamos ser intencional. Intencional, tudo é que a gente vai buscar. Se você quer ser um bom jogador de futebol, você vai passar a ver jogos de futebol, você vai passar a ver como é que eles jogam, que jogada que eles fazem, né? Eu também já tive oportunidades também de ser, de ser vamos dizer assim, um projeto de um jogador, né? Não foi um sério, excelente, mas eu gostava muito de futebol, que legal. E eu, nas minhas épocas de futebol, sempre quando eu tive a oportunidade de jogar, eu sempre antes de jogar, quando eu queria fazer uma jogada, alguma coisa assim, eu deitava, né, e ficava pensando, nossa, como é que eu posso aplicar aquele drible, como é que eu posso... Que legal, pensando. E também tentava, dentro do jogo, tentava aplicar aquele drible, aquela situação. Às vezes, você era até chamado de fominha, alguma coisa, mas eu tinha que ter essa ousadia de poder fazer aquilo que eu estava planejando, né? Então, eu acho que, assim, a primeira coisa, a gente precisa ser intencional, né? Tudo aquilo que a gente busca, a gente precisa ser intencional em buscar estar em ambientes que a gente... e dentro daquele propósito que a gente busca, né, dentro daquele objetivo que a gente busca, estar aliado a pessoas que realmente vão somar conosco. Tem um ditado que fala que nós somos resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? E acima de tudo, viver sob a obediência de Deus, né? Porque quando você tem um direcionamento de Deus, talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo, talvez não sei se vão entender isso que eu quero dizer, mas quando a gente vive sob a obediência de Deus e nós pedimos esse direcionamento, eu acredito que tudo é mais leve, sabe? Quando eu digo isso de fazer boas alianças, é de realmente pedir a Deus que nos envie pessoas que vá realmente a somar naquilo que a gente se propõe, nos projetos que estamos planejando, né, a estar aliado com pessoas que realmente fazem sentido, né? Então, se eu pudesse aconselhar, né, dizem que conselho fosse bom eu vendia, né? Não se dá, né? Mas eu acredito que boas informações assim para aqueles que estão querendo iniciar a vida e que às vezes estão perdidos é realmente ser intencionais, né? Estar em ambientes onde você busca realmente aquilo, os seus objetivos, aliar pessoas que realmente estejam no mesmo propósito e não deixar se perder pelo meio do caminho, porque as distrações é que nos fazem realmente a gente cair no meio do caminho. Então, é realmente ser resiliente, realmente ser comprometido, disciplinado, porque não existe sucesso sem comprometimento. Não existe todo dia, como você mesmo disse, né? Todo dia precisa da constância, né? Então, não tem como ter sucesso se não tiver constância. Legal, muito bom aí, Que esse é o caminho. muito bom, né? Seguirei esses conselhos aí. Vou assistir essa live aqui, vou assistir esse podcast, né, mais vezes para tirar, né,
todo esse papo aí, né? Ouvir mais e aprender um pouco mais, né? Isso é legal e obrigado pelo conselho. E vamos agora para preferência, Igão. Agora é o jogo da preferência que eu preparei aqui. Coisa rápida. O que você prefere, né? Vamos lá. Você prefere casa... Vamos lá, eu vou repetir a pergunta. O que você prefere? Casa com quintal ou cobertura com vista? Acho que casa com quintal. Construir para vender ou construir para deixar legado? Construir sem dúvida para deixar legado. Dinheiro no bolso ou paz no coração? Paz do coração. Fé ou crença? Fé, sem dúvida. Deus ou religião? Sem dúvida Deus, né? Show de bola. Eu queria agora, Igor, para a gente finalizar com chave de ouro de tudo que a gente conversou aqui, que você deixasse uma mensagem. Eu sei que você já deixou um conselho aqui para a gente, mas você deixasse uma mensagem, né, que saia do fundo do seu coração, para a gente, para todos que, né, vão assistir esse podcast até aqui, até o final. Deixa uma mensagem para a gente aí. Bom, eu acho que nesse mundo que vivemos, né, eu acho que é muito bom a gente ser uma pessoa de sucesso, de referência, né? Não sei se eu sou essa pessoa altamente capaz aí para ser essa referência assim, mas fico muito lisonjeado em poder ter esse convite, participar desse quadro que você tem colocado à disposição aí para realmente construir os objetivos, né, e levar essa mensagem àqueles que estão perdidos, né, e que estão realmente fomentando algo, que desejam algo E que tem fome de sucesso também, né? E não sabe como chegar, né? Isso. Mas que, acima de tudo, tudo que vai fazer, peçam a Deus, né, direcionamento, né, algo que possa realmente aquecer o coração, se aquilo realmente faz sentido, se aquilo é da vontade de Deus, se aquilo te mexe com você realmente, né? Porque eu acho que ganhar dinheiro é muito bom, né? Ganhar dinheiro é satisfatório, sim. Acho que todos, é hipocrisia a gente falar que a gente não quer dinheiro, porque o mundo necessita, realmente é o que move o mundo, é os dias. Porém, eu acredito que quando você está o dinheiro alinhado com a vontade, né, com o propósito de Deus aqui na Terra, eu acho que tudo fica mais leve, né? Como eu falei aquela hora da prosperidade bíblica, né? É viver de forma plena, é viver o verdadeiro propósito que o Senhor nos fez para ser aqui na Terra, né? Com plena satisfação de saber que você está no caminho certo, né? Então, eu acho que, principalmente hoje, eu acredito que dinheiro é maravilhoso, né? Muito bom, mas eu tenho um estilo de vida hoje de poder, cada dia mais, poder servir mais as pessoas. E eu acredito que o sucesso está muito interligado aí, a questão de servir as pessoas. Quando a gente fala de Neymar, de Cristiano Ronaldo, são pessoas que servem as pessoas aqui, com a habilidade dele do futebol, de agradar, de fazer felicidade, né? Alegria, né? Alegria. Uhum. Então tá muito interligado em servir as pessoas, né? E quando você coloca isso como prioridade na sua vida, o sucesso vai ser consequência, né? Então, muito bom. Aqueles que realmente estão nos ouvindo, que possam entender, que façam algo que aqueçam o coração de vocês, que realmente fazem os seus olhos brilharem e, acima de tudo, servindo as pessoas, né? Acho que esse é o caminho. Muito bom, Igor, muito bom. Obrigado por esse momento, por tirar esse tempo aí, cara. Espero que possa ter contribuído aí com você, com aqueles que estão nos ouvindo, né? E uma satisfação em poder estar compartilhando, tirando um tempinho aqui para vocês, né? E podem contar comigo em que for preciso aí, em servir um pouco mais também. Maravilha, obrigado de coração. Eu fico feliz, né? A gente estreando aqui o primeiro episódio aqui do nosso quadro, né? do nosso lema, que é o homem de sucesso, né?
E Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua empresa, Deus cada dia possa te prosperar mais, conservar tudo isso que você está vivendo e está passando pra gente aqui, que possa te conservar, abençoar sua família e tamo junto. Sucesso! Tamo junto. Valeu, legal. Mas...